Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Mais um podcast para a nossa atualização semanal e eu espero que todos vocês estejam com muita saúde e muita qualidade de vida. Porque o tema dessa semana é muito interessante, porque será que a gente vai ter segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil? Será que nós estamos preparados para essa segunda onda? E o que isso significa, né? Então, se a gente for nos atualizar e olhar os outros países que estão muito à nossa frente, muitos deles não tiveram a segunda onda. Muitos deles, o que existe atualmente é uma contaminação, é uma infecção nas zonas que não tiveram a primeira infecção. Então, provavelmente é isso que nós vamos ver no Brasil. Os últimos trabalhos feitos aqui por cientistas e epidemiologistas brasileiros revelam que provavelmente nós brasileiros não teremos uma segunda onda e sim assistir o que nós estamos vendo atualmente. Os grandes centros, as grandes capitais e os estados que saíram na frente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, a Bahia, são estados que hoje atravessam uma diminuição de casos. E o que está acontecendo? Os estados que tiveram por último, que nunca tiveram casos ou contaminações muito pequenas, agora aparecem, como é o caso de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, isso que a dinâmica epidemiológica mostra atualmente. O Brasil ele é dividido em vários estados, mas aqueles que concentraram no início da pandemia menos casos, hoje tem mais. E nos grandes centros urbanos, a doença migra para a periferia. Como em São Paulo, por exemplo, a capital está em descenso, os casos estão controlados, os hospitais de campanha foram fechados, os casos diminuíram nas UTIs, por exemplo, no hospital que eu trabalho aqui em São Paulo, e a gente que é intensivista, a gente viu uma diminuição de casos graves, internados, e esses casos estão indo para o interior, para as pequenas cidades, né? E mesmo assim, quem pega atualmente a doença mostra que a gravidade diminuiu. Então, o que a gente observa? Testagem maior, mais pessoas estão testando, mais contaminação num grupo etário na faixa dos 40 anos, dos 30 aos 40, e pacientes que chegam aos hospitais e centros médicos com menos gravidade, associado ao fato que o médico sabe melhor tratar hoje a doença. Nós, em terapia intensiva, antigamente, no começo de março, abril, a gente entubava todo mundo, era muito mais agressivo. Atualmente, não. Hoje, a gente entuba menos o paciente, coloca mais ventilação não invasiva, uso da dexametasona, que é um corticoide, que é um anti-inflamatório, que é uma das drogas que foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, porque ela tira a inflamação. Então, o que a gente vê no doente grave? O vírus vai embora, mas fica a inflamação causada pelas citoquinas. Pulmão inflamado, cérebro inflamado, coração inflamado. Então, com o uso da dexametasona, o paciente fica menos tempo em UTI, fica menos tempo no hospital e com menos sequela. Então, esse é o panorama atual da doença no Brasil. E nós temos que esperar, então, uma segunda onda, ou então o desaparecimento dessa segunda onda, somente casos esporádicos graves, claro que sempre vai ter, porque atualmente a gente tem casos graves de influenza. Até hoje a gente intuba pacientes com influenza, que é uma gripe comum, mas que complica nos idosos, complica nos pacientes diabéticos, complica nos pacientes cardíacos. E como o SARS-CoV-2 é uma virose também normal, não normal, mas quer dizer, é um vírus que ataca uma certa faixa da população, nós estamos acostumados já a tratar dos casos mais graves com mais tranquilidade. Então, esse é o panorama atual da doença. Eu acho que essa segunda onda pode ser que nem aconteça. Eu estou repetindo aquilo que a gente ouve dos epidemiologistas e dos médicos infectologistas que estão todo dia conosco aqui no hospital e convivendo no meio médico.
Então essa é uma boa novidade que a gente tem para contar para vocês, que parece que nós temos uma diminuição dos casos graves, a doença está controlada e nós estamos esperando realmente a vacina aparecer. Enquanto ela não aparece, a nossa imunidade comunitária ou imunidade de rebanho vem crescendo dia a dia e nós fomos, a notícia da semana, ultrapassados pela Índia, que a Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, né? Hoje a Índia aumentou já o número de contaminados, passou o Brasil. O Brasil já não é o segundo país do mundo em número de contaminados. Ainda é, infelizmente, o segundo país em número de mortes, de óbitos, atrás dos Estados Unidos. Mas a Índia passa o Brasil atualmente no número de casos contaminados. Então, nós estamos em terceiro lugar. E agora, a nossa grande esperança é depositada nas pessoas que têm essa imunidade de rebanho, essas pessoas que já estão estáveis, tiveram alta, mesmo os assintomáticos que têm, muitas pessoas fazem o teste, mas esse teste não revela, por exemplo, a imunidade celular, que hoje, falando em imunidade celular, a gente confia muito nesse linfócito. Para praticamente todo podcast, você e o doutor, eu falo nesse linfócito T. Existe o linfócito B, o bursa, que faz anticorpos, ele faz imunoglobulina, né? E o linfócito T, que é a nossa defesa celular, que é a grande aposta que nós temos nessa virose contra o SARS-CoV-2, os nossos linfócitos. Então, o que a gente está acontecendo atualmente? A gente vê os médicos mais bem treinados, a gente vê a doença caminhando para o interior e a gente vê a doença nos estados menores aparecendo, mas de maneira controlada, e também, dentro da terapia intensiva, o uso da dexametasona em casos mais graves, com um prognóstico melhor da doença. Então, por tema do podcast Você, o Doutor, dessa semana, a boa notícia é que talvez a segunda onda da doença nem apareça, mas a gente está preparado para ela, todos estão mais orientados e a população, quer queira, quer não, a população acaba se preparando melhor para isso daí. Mas é evidente que o cuidado continua sendo muito intenso para a população dos mais idosos, dos que têm comorbidades, e a gente tem que estar sempre ligado a isso. Espero que vocês tenham se atualizado com o tema da semana. Boa saúde a todos vocês, fiquem com Deus. E toda semana a gente está aqui conversando sobre saúde e qualidade de vida com todos vocês. É um prazer falar com vocês semanalmente. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.